Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: por que as ações e as metas da COP30 são baldadas. Meus amados, o primeiro meio ambiente, com todo o complexo da natureza, solo, água, vegetação, animais e homem, foi o jardim do Éden criado por Deus. Nesse primeiro ambiente ocorreu a desobediência, que trouxe a separação do homem de Deus, tirando, portanto, o homem desse meio ambiente ideal que foi o jardim do Éden criado por Deus. Adão, ao desobedecer a Deus, trouxe o pecado ao mundo. E toda a posteridade, toda a sua posteridade foi carbonizada pelo pecado. Após a desobediência, a natureza mental do ser humano foi alterada, bem como o relacionamento do homem com Deus. O homem foi posto no jardim do Éden para lavrar, cuidar, guardar. O homem era um guardador, um preservador do solo, da água, da vegetação e dos animais. Deus deu ao homem essa incumbência. A triangulação nesse meio ambiente ideal, o jardim do Éden, Deus, homem e natureza, era um conjunto harmonioso. A desobediência quebrou essa triangulação harmoniosa. Homem, Deus e natureza, e o homem foi para outro contexto, no qual não teve mais intimidade, relacionamento, comunhão com Deus. E a partir daí, o homem perdeu a noção do verdadeiro trato com a natureza, com o meio ambiente, com a criação de Deus. Meus amados, a primeira agressão ao meio ambiente, após a desobediência, foi a morte de Abel. Caim matou seu irmão Abel, e a terra recebeu o primeiro sangue derramado, o que foi uma espécie de poluição. O assassinato de Abel por seu irmão Caim gerou uma espécie de poluição. É, portanto, um pequeno modelo de desastre ecológico. Meus amados, na Bíblia nós encontramos vários desastres, catástrofes ecológicas. Por causa do alto grau de pecado, por causa da rejeição a Deus por parte do homem, Deus permitiu e ainda permite catástrofes, desastres ecológicos. A Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. E mais, Deus sempre tem propósito quando permite desastres ecológicos. Os capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis narram uma catástrofe ecológica, o dilúvio. Deus permitiu o dilúvio para punir o alto grau de pecados do povo daquela época. O capítulo 19 de Gênesis, nós encontramos outro desastre ecológico que veio sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma e Gomorra havia baixado tanto o nível moral que o homossexualismo se tornou natural. Então Deus resolveu riscar do mapa essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, mergulhadas em seus pecados. Meus amados irmãos, lá em Êxodo, capítulo 7, versículos 19 a 21, encontramos outra catástrofe ecológica. As águas de todos os rios do Egito tornaram-se em sangue. Ao estender a sua vara, Moisés transformou todas as águas
dos rios do Egito em sangue, de tal modo que todos os peixes morreram, surgindo dois problemas. Um problema foi o problema econômico, porque os peixes ocupavam um considerável segmento no mercado de alimentos lá no Egito. E o segundo problema foi a poluição do meio ambiente, a poluição do ar. O mau cheiro tomou conta de toda a região do Egito devido à podridão dos peixes mortos. Êxodo, capítulo 8, versículo de 1 a 6, narra também outro desastre ecológico. A praga de rãs. Deus permitiu uma superprodução de rãs, que essas rãs invadiram os rios e as casas lá no Egito, causando um desequilíbrio no meio ambiente, um desequilíbrio ecológico. Por haver saturação do número de rãs, essas rãs comeram uma quantidade enorme de insetos em poucas horas. E quando Deus cessou a praga da superprodução de rãs, essas rãs todas morreram. E os montes de rãs mortas ficaram por toda a parte do Egito, poluindo todo o ar do Egito com uma fedentina insuportável. Êxodo, capítulo 8, versículo 20 a 24, encontramos outro desastre ecológico. A praga de moscas. O versículo 24 de Êxodo 8 registra que os enxames de moscas arruinaram a terra do Egito devido aos problemas de contaminação que essas moscas causaram. Êxodo 9, de 1 a 6, encontramos outra catástrofe ecológica, a peste aos animais. Deus fez com que uma peste matasse todo tipo de animal doméstico no Egito, levando um desfalque em animais de transporte como o cavalo e o camelo, e levando também a ausência de bois e de ovelhas. Êxodo, capítulo 9, 22 a 26, narra a catástrofe ecológica da saraiva. Deus fez chover granizo no Egito, e essa chuva feriu pessoas, feriu animais, feriu as ervas do campo e quebrou árvores. O versículo 31 de Êxodo capítulo 9 diz que todas as plantações de cevadas foram prejudicadas. Êxodo capítulo 10, 12 a 15, narra a catástrofe da praga dos gafanhotos. Deus permitiu que gafanhotos atacassem toda a vegetação do Egito, consumindo tudo o que sobrou da chuva de granizo, incluindo os frutos. Incluindo todos os frutos, todas as frutas. Meus amados irmãos, essas catástrofes nos ensinam três verdades fundamentais. Primeira verdade: Deus tem o controle sobre a natureza. E Deus criou leis que comandam a natureza. Mas, a qualquer tempo, Deus mesmo pode intervir e a natureza fará o que Deus deseja fazer. Segunda verdade: Deus pode, em sua soberana vontade, usar a natureza para punir o ser humano devido aos seus pecados. Terceira verdade: a maioria das catástrofes registradas na Bíblia está relacionada ao ser humano, com o relacionamento desse ser humano com Deus. Meus amados irmãos, Isaías capítulo 24, verso 5, o profeta diz que a terra está contaminada por causa de seus moradores. Isaías aqui usa uma metáfora
metáfora. Aqui, a contaminação na qual o profeta está falando diz respeito à corrupção do pecado, que afeta não somente as pessoas, mas afeta também a natureza, o meio ambiente. Jeremias capítulo 12, verso 4, o profeta fala do sofrimento da terra e da desolação que o pecado causa na natureza, no meio ambiente. Ainda nesse versículo 4 do capítulo 12 de Jeremias, o profeta fala da perda da fauna. Ele faz menção da morte de animais e de aves devido ao pecado dos moradores da terra. Romanos capítulo 8, verso 22, o apóstolo Paulo diz que a criação, a natureza, os ecossistemas sofrem, gemem como consequência do pecado do homem. Meus amados, a preocupação com o meio ambiente é a febre da ONU. A preocupação com o meio ambiente é a febre de alguns cientistas e de vários líderes das nações. Está aí a acontecer a COP30. As ações e as metas da COP30 são a redução das emissões de gases, o financiamento climático, a preservação da Amazônia, o uso de tecnologias que reduzem as emissões de carbono, educar as pessoas a preservar o meio ambiente. Essas são as metas, são as ações dessa COP30. Mas escutem, essas ações, essas metas da COP30 são inférteis, são infrutíferas, são baldadas. Sabe por quê? Porque os problemas do ser humano com o meio ambiente são oriundos da rejeição do ser humano a Deus, são oriundos da condição, da má condição espiritual do homem com Deus. Ah, meus amados, o mau relacionamento entre o homem e Deus traz maus resultados de origem espiritual e também traz maus resultados sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a criação de Deus. A falta de vida com Deus, a falta de relacionamento, de intimidade com Deus, fará com que o ser humano seja insensível à preservação do meio ambiente. Por isso que as ações, as metas da COP30 são improdutivas, infecundas, inúteis e inoperativas. Meus amados irmãos e irmãs, alguém pode dizer assim, não, mas os maus resultados do meio ambiente, os maus resultados sobre a natureza, as catástrofes ecológicas ocorreram lá no Antigo Testamento, relacionadas a Israel. Então não vale para os dias de hoje, não vale para a nova aliança. Escute bem, as mensagens do Antigo Testamento, as experiências do Antigo Testamento, as calamidades e os desastres ecológicos no Antigo Testamento, foi sim relacionado a Israel. Mas, escutem bem, os princípios bíblicos são universais. Portanto, as catástrofes ecológicas ocorridas no Antigo Testamento como consequência dos pecados dos homens valem para a nova aliança, vale para o Novo Testamento, vale para os dias atuais. Meus amados, se as calotas polares estão se derretendo e o nível do mar está subindo, esses eventos estão acontecendo em perfeita conformidade com a soberana vontade de Deus. Meus amados, o cristão, os crentes, a igreja, deve sim cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente. Mas o cristão, nós não devemos investir nossa esperança no meio ambiente. O cristão não inverte a sua esperança na sobrevivência do meio ambiente.
Sabe por quê? Porque a nossa esperança, a esperança do cristão é colocada em Jesus Cristo e na sua obra. A nossa esperança está no retorno de Cristo, quando Ele renovará todas as coisas e criará um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: vi um novo céu e uma nova terra. E o versículo 5 de capítulo 21 de Apocalipse diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Em síntese, em resumo, esses versículos 1 e 5 de Apocalipse 21 apresentam a consumação do plano de redenção de Deus, onde a sua criação, a natureza e o meio ambiente será totalmente renovado, restaurado à intenção original. A criação de Deus, a natureza, o meio ambiente foi afetado pelo pecado e continua sendo afetado pelo pecado. Porém, um dia, diz a Bíblia, Deus restaurará a sua criação. Romanos capítulo 8, verso 21, o apóstolo Paulo aponta para um evento no futuro em que ele diz que toda a criação será restaurada. Toda a natureza, todo o ambiente serão restaurados, voltará a ser como era no início. Meus amados irmãos e irmãs, o crente não se abate. O crente não se desespera com a finitude do meio ambiente, da natureza. Porque esse meio ambiente, um dia, no tempo de Deus, será restaurado. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, não se vê como o salvador do meio ambiente. Como algumas organizações se declaram-se a si próprio salvadoras do meio ambiente. Como até algumas pessoas, alguns líderes de nação, dizem que eles são os salvadores do meio ambiente. Meu amado irmão, repito, o cristão verdadeiro não se vê como salvador do meio ambiente. Sabe por quê? Porque o criador do meio ambiente é Deus. Portanto, o salvador do meio ambiente é Deus. É o próprio criador. E Deus restaurará a sua criação, a natureza, como era no princípio. Portanto, essa conferência que está havendo aí é inútil, não vale nada. O homem precisa primeiro se reconciliar com Deus. Que a potente mão de Deus vivo esteja com você, com a sua família e com o seu ministério. Divulgue essa mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Eu vou colocá-la também no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Que a potente mão de Deus esteja contigo. Amém.